O tempo, como o próprio rio, nunca para, e com ele, o movimento de João e seu povo ganhava cada vez mais força. A semente que ele havia plantado com sua coragem solitária agora brotava, espalhando raízes por toda a margem e além. O que antes era um sussurro de preocupação entre os ribeirinhos, agora se tornava um clamor que começava a ecoar por lugares que João jamais imaginou alcançar. No começo, eram apenas pequenas notas em jornais locais, uma foto granulada de João, com seus olhos amendoados, brilhando de determinação, ao lado de uma legenda curta: jovem ribeirinho luta pela preservação de seu rio. Mas essas pequenas notas foram como pedras lançadas na água, criando ondas que se espalharam cada vez mais longe. Logo, equipes de reportagem de canais de televisão maiores começaram a chegar. Lembro-me do dia em que a primeira equipe de uma grande emissora apareceu na vila. Barcos motorizados, câmeras enormes, microfones com espumas felpudas. Para nós, era um evento. As crianças corriam curiosas, os mais velhos olhavam desconfiados. Mas João, ele os recebeu com a calma de quem conhece o ritmo do rio. Ele os levou em sua canoa, não para os pontos turísticos, mas para os lugares que doíam. Mostrou as manchas de óleo na água, as margens erodidas, os locais onde os peixes já não subiam para desovar. Ele não falava com raiva, mas com uma tristeza profunda e uma firmeza inabalável. Sua imagem, na tela da televisão, foi um choque para o país. Aquele rapaz moreno, de fala simples, mas com uma sabedoria ancestral no olhar, contando a história de um povo e de um rio que estavam sendo esquecidos. Ele não usava palavras difíceis ou jargões técnicos. Ele falava do cheiro da água, do sabor do peixe, da alegria de um mergulho no fim de tarde. Ele falava de vida e sua autenticidade era magnética, impossível de ignorar. As reportagens viralizaram. De repente, o nome de João e a luta pelo nosso rio estavam em todo lugar. E com essa visibilidade veio um novo tipo de ajuda. Um dia, um carro diferente parou na entrada da vila. Dele desceram homens e mulheres com pranchetas e equipamentos de medição. Eram biólogos, geólogos e sociólogos de uma grande universidade. Eles tinham visto as reportagens e vieram oferecer apoio técnico. Eles montaram um pequeno laboratório improvisado no antigo galpão da comunidade. Coletavam amostras de água, analisavam o solo, conversavam por horas com os pescadores mais antigos, catalogando espécies de peixes que estavam desaparecendo. Pela primeira vez, tínhamos dados científicos para comprovar o que já sabíamos em nossos corações. Nossas preocupações ganharam gráficos, porcentagens, relatórios. Nossa dor ganhou uma linguagem que os poderosos não podiam mais ignorar, como coisa de gente simples. João mergulhou nesse novo mundo de conhecimento. Ele passava noites em claro ao lado dos pesquisadores, aprendendo sobre toxicologia, sobre o ciclo hidrológico, sobre legislação ambiental. Sua mente era uma esponja, absorvendo tudo. Ele queria entender a linguagem do inimigo para poder combatê-lo em seu próprio campo. Ele conectava o conhecimento científico com a sabedoria que herdou de seus avós, criando uma argumentação poderosa que unia a razão e a emoção. Logo depois das universidades, vieram as ONG-10, ONG dedicadas ao meio ambiente. Elas trouxeram apoio jurídico, nos ajudaram a organizar nossas demandas, a redigir documentos oficiais, ensinaram-nos sobre nossos direitos, sobre como pressionar as autoridades, como criar um abaixo assinado que tivesse peso legal. Um movimento que antes era puro instinto de sobrevivência, agora ganhava corpo, estratégia e organização. E então vieram os convites. Primeiro, para um seminário na capital do estado. Depois, para um congresso nacional sobre recursos hídricos em São Paulo. E, por fim, para um evento internacional na Amazônia. João, o rapaz, que mal saía da beira do rio, agora se via em aeroportos, hotéis e auditórios lotados. Eu me preocupava com ele. Tinha medo que aquelas luzes, aquela tensão toda, o mudassem, mas minhas preocupações eram infundadas. Em cada viagem, João levava mais do que suas poucas roupas
numa mala emprestada. Ele levava no coração as histórias de seu povo. Antes de cada palestra, ele se sentava em silêncio e fechava os olhos. Eu sei que naqueles momentos, ele não estava no auditório climatizado. Ele estava de volta à sua canoa, sentindo o sol no rosto, ouvindo o som dos pássaros e lembrando do rosto de cada vizinho, de cada criança, de cada ancião que dependia daquele rio. Eu assisti a uma de suas palestras uma vez, transmitida pela internet. Ele subiu ao palco, um jovem de pele queimada de sol, vestindo uma camisa simples, em meio a homens de terno e gravata. Havia um silêncio expectante na plateia. Ele se aproximou do microfone e, por um instante, apenas olhou para as pessoas, e então ele começou a falar. E sua voz era como o próprio rio. Começou suave, como as águas calmas da manhã, contando sobre sua infância, sobre os banhos de rio, sobre as lendas que sua avó contava. As pessoas se inclinaram para frente, cativadas. Depois, sua voz ganhou força, como o rio na época da cheia, denunciando a poluição, a ganância, o descaso. Ele não gritava, mas cada palavra era carregada de uma energia que fazia o ar vibrar. Ele mostrava as fotos que tiramos: o peixe morto, a margem desmoronando, o olhar triste de um pescador com a rede vazia. E por fim, sua voz se tornou como as corredeiras, poderosa, impossível de parar. Ele não falava mais apenas de seu rio, mas de todos os rios. Não falava mais apenas de seu povo, mas de todos os povos que dependem da natureza para viver. Ele falava de futuro, de responsabilidade, de esperança. Ele dizia que um rio não é apenas um curso de água, mas uma veia aberta na terra, e que quando um rio adoece, a terra inteira sente. Naquele palco, debaixo daquelas luzes fortes, João não era apenas um ativista, ele era a personificação de sua causa. Sua voz ecoava naquele auditório como o som do rio ecoa no vale, firme, resistente, impossível de calar. Ele era a voz do rio, e todos, finalmente, estavam começando a ouvir. Ele terminava cada fala com a mesma simplicidade com que começava, agradecendo a atenção e pedindo não por aplausos, mas por ação. E quando ele descia do palco, o silêncio que se seguia era mais profundo que qualquer ovação. Era o silêncio de quem foi tocado, de quem foi transformado. O movimento havia encontrado sua voz, e essa voz era um rio. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar essa linda história. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!